aminoácidos e os sais. Mas o que vamos ver hoje é o nosso ácido. Vamos ver os ácidos hoje. Então, alguém pode me dar um exemplo de um ácido que tem na casa de vocês? O limão. O limão que a gente usa para fazer salada. Outro ácido que vocês têm na casa de vocês é o vinagre, o ácido acético, né? Normalmente, quando não se usa o limão, a gente se usa o vinagre para temperar a salada também. Quando vocês vão na casa da avó de vocês, normalmente tem uma plantinha chamada urtiga. Essa plantinha, quando a gente rela nela, ou às vezes você cai em cima dela assim, ela causa uma ardência na nossa pele, assim como a formiga. E essa ardência, ela é causada por causa do ácido metanóico ou ácido fórmico. Esse ácido, ele é uma forma de defesa, tanto da planta quanto da formiga. Então, por isso que dói quando a formiga pica vocês ou quando vocês relam sem querer nessa planta. Porque ele é injetado aqui na nossa pele e aí causa essa dorzinha. Então, uma característica geral do nosso ácido é que eles possuem um sabor azedo. Por exemplo, o limão, que já falamos, o vinagre, a laranja, o abacaxi. Então, eles possuem um ácido cítrico neles. Muitos deles são tóxicos e perigosos. Por exemplo, o ácido fluorídrico, ele não pode ser guardado em um vidro. Por quê? Porque ele é corrosivo, ele vai corroer aquele vidro. Então, ele precisa ser guardado em um recipiente de plástico. Porque quando a gente coloca no vidro, ele vai corroendo o vidro, e quando você vê, você não tem mais o ácido armazenado ali dentro e o vidro já foi todo corroído. Então, sempre ele é armazenado em lugar em plástico e sempre em lugar ventilado. Beleza? Eles são muito bons em conduzir corrente elétrica, os nossos ácidos. Então, os ácidos, eles liberam íons ali dentro que conduzem uma corrente elétrica muito boa. Então, quando se faz um experimento que é para acender uma lâmpada, quando você coloca em uma solução ali que tem um ácido ionizado, ele vai acender aquela lâmpada. Isso significa que tem corrente elétrica ali e que ele é um bom condutor. Eles são líquidos, então nossos ácidos são líquidos, e ele muda uma cor de indicadores. Como assim? O indicador muito conhecido é a nossa fenolftalenina. A fenolftalenina, em meio básico, ela fica rosa, uma cor rosada. Porém, no meio ácido ela não possui uma cor, ela fica transparente, fica a cor que está ali. Mas a gente possui outros indicadores, como o papel tornassol, o azul de protinol, e a gente possui um indicador natural, que é o nosso repolho, o repolho roxo. Então, como que funciona o repolho roxo em meio ácido e meio básico? O repolho roxo, no meio ácido, ele vai possuindo ali, ele vai indo de uma coloração roxa para rosada, até chegar no vermelho. E no meio básico, ele vai ficando meio amarelo, meio esverdeado. Então, aqui, eu fiz o nosso indicador de repolho roxo. O que eu fiz? Eu bati 2 folhas de repolho roxo com 1 litro de água. Aí, eu peneirei e obtive o extrato dele. Esse extrato, ele dura por 1 semana se for guardado numa geladeira. Aqui, como exemplo para nós mostrar o nosso indicador, a gente tem a água, que possui um pH neutro, a água sanitária, que vocês usam no dia a dia de vocês, a mãe de vocês provavelmente usam, que é muito comum para limpeza, então é um produto de limpeza, e o vinagre, que é o que tem na casa de vocês também, e normalmente a gente usa para salada. Quando a gente coloca na água, olha aqui, ficou roxo. Isso significa que é neutro. Quando a gente coloca na água sanitária, olha aqui, ó, ele obteve uma coloração amarela, ou seja, básica. E quando a gente coloca no vinagre, olha aqui, ó, uma coloração meia rosadinha, meia indo para o vermelho. Essa coloração rosadinha também a gente pode obter na fenolftalenina quando é colocada em um meio básico. Então, a fenolftalenina, quando a gente joga em um produto, que é básico, uma solução básica, ela vai ficar nessa cor rosada. Beleza, pessoal? Então, essas são as nossas soluções e nosso indicador, muito comum também de usar. E aí, como que funciona a composição química
dos nossos ácidos. Então, ele vai possuir um elemento químico, H, o nosso hidrogênio, ligado a um átomo ou um grupo de átomos não metálicos. Por exemplo, aqui a gente tem um H e um Cl. Então, olha só aqui. E aqui, ó, um átomo de um grupo não metálico. Aqui a gente tem, aqui, ó, outro H. A gente tem o nosso hidrogênio, o H de hidrogênio e o BR de bromo. Aqui, outro ligado. Aqui, ó, a gente tem um H2 nesse SO4. É diferente, né? O H2 aqui, ó, ainda tem o hidrogênio. Às vezes a gente pode ter um númerozinho aqui embaixo que é indicando quantas moléculas tem, quantos átomos tem presente nessa molécula. Aqui a gente tem 2 hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios. Então aqui a gente tem um ácido que é um ácido muito popular, muito conhecido, que é o ácido sulfúrico, presente aqui. Então lembre, a composição química é o hidrogênio e um átomo ou um grupo de átomos não metálicos. Aí, quando a gente vai para os ácidos, possuem 2 categorias, os hidrácidos e os nossos oxiácidos. Como que funcionam os hidrácidos? Hidro de hidrogênio. Não parece a palavra hidrogênio? Hidro de hidrogênio. Ácidos de ácidos mesmo. Então, hidrácidos de hidrogênio presente. Então, o que é os hidrácidos? São os ácidos que não possuem nenhum oxigênio em sua fórmula química. Então, eles vão possuir somente hidrogênio ou outros átomos. Mas não vai possuir o oxigênio em sua fórmula química. Por exemplo, aqui, ó, temos HCl e o HBr. Então, ó, não tem oxigênio aqui, só tem o hidrogênio. Então, por isso, hidrácidos. Os oxiácidos, o que são os nossos oxiácidos? Vão ser os ácidos aqui, então, oxi de oxigênio e ácidos de ácido. Então, oxiácidos de oxigênio. Então, eles vão ser o oposto dos hidrácidos. Então, o que eles vão possuir? O oxigênio na fórmula química. Então, são os ácidos que possuem o oxigênio em sua fórmula química. Por exemplo, o HNO3. Olha aqui, oxigênio. Ou o nosso ácido sulfúrico que a gente viu ali, ó, H2SO4. Então, aqui, ó, a gente tem um oxigênio aqui, a gente tem um oxigênio aqui. Diferente daqui, ó, aqui a gente tem o hidrogênio somente e o hidrogênio. A gente não tem o oxigênio presente aqui. Então, beleza, pessoal? E aí, a gente vai para a nossa definição. Então, qual que é a definição dos ácidos segundo Arrhenius? A gente possui muitas definições, mas vamos trabalhar com o Arrhenius. Então, para o Arrhenius, os ácidos são o quê? Eles vão ser os compostos que, quando estiverem em uma solução aquosa, vão sofrer um processo de ionização. Nesse processo de ionização, eles vão liberar como único íon positivo o cátion H+. Então, eles vão liberar sempre o H+. Como assim? Vamos fazer aqui a liberação deles. Aqui, a gente tem o nosso HCl. O HCl, quando entra em contato com a água, ele vai formar o quê? Então, aqui a gente tem o nosso HCl e a nossa água. Quando entrar em contato, ele vai formar o nosso íon H+, aquoso, mais o nosso Cl menos aquoso. E por que eles atribuem esse mais e esse menos? Por causa que eles são formados por uma ligação covalente, por exemplo. Vamos fazer a ligação dele aqui. Aqui, a gente tem uma ligação covalente. Eles são ligados, então, por uma ligação covalente. O que a gente faz? Quando ele entrar em contato com a água para sofrer o nosso processo de ionização, vai acontecer uma quebra aqui, ó. A nossa ligação vai quebrar
nosso hidrogênio, esse elétronzinho que está aqui vai ir para o nosso Cl, para o nosso cloro. E aí como que vai ficar? H+, porque ele perdeu esse elétron que ele tinha, então ele atribui essa carga positiva, e Cl-, porque ele recebeu esse elétron, então ele atribui essa carga negativa. Por isso que fica atribui essas cargas H+ e Cl-. Então, beleza, pessoal? Muito obrigada pela aula de hoje. A gente se vê na próxima semana.